Malware. Você já ouviu falar de malware? Talvez não. E vírus de computador? Bem, esse talvez você já tenha ouvido falar bastante, né? Então, vírus de computador e malware, eles são semanticamente sinônimos, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que, tradicionalmente, as pessoas se referem a vírus de computador a todos os programas que causam algum prejuízo para a máquina, né? Para o computador em si ou para os dados dos usuários. Tá? Mas, na verdade, o termo mais adequado a se utilizar, e as bancas já estão cobrando isso, né? É malware. O malware, ele vem a ser o quê? Ele vem a ser o malicious software, ou seja, o software malicioso. Então, essa palavrinha malware, ela é usada para designar todo e qualquer programa de computador que foi criado para causar algum tipo de prejuízo ao usuário e à máquina em si. Então, o vírus de computador, ele é um tipo de malware. O malware seria o gênero e o vírus uma espécie. A gente vai dar uma pincelada aqui nesses conceitos para poder desmistificar e esclarecer esses conceitos para que, se cobrado na sua prova, você saiba responder adequadamente. Então, malware, veja bem, ele é uma palavra que é uma abreviação, né, para software malicioso, no inglês malicious software, como eu já disse anteriormente. Tá? Ele se refere a um programa de computador ou um código, né, que é criado com a intenção de prejudicar um computador, um sistema de computador, pode ser a rede de computadores, um tablet ou um dispositivo móvel, né, como um celular. Lembrando que computador, quando se fala de computador, atualmente existem diversos dispositivos que se enquadram nessa categoria. Não é simplesmente aquele computador que você tem um mouse, tem um teclado, né, tem um monitor, não é isso, né? Um tablet é um computador, um celular é um computador, a TV da sua casa é um computador, um relógio também, existem relógios digitais que na verdade são computadores, certo? E assim como todos esses dispositivos vão crescendo, né, na parte de trazer benefícios para a gente, para as pessoas, existem meios programas de computadores que são criados para poder fazer causar algum tipo de mal para a pessoa. Imagina que alguém produz um código malicioso para rastrear o seu tablet ou rastrear o seu relógio digital. Então isso é uma característica de um programa malicioso chamado malware. A gente vai ver aqui alguns tipos de malware que são mais cobrados nas questões de prova. E nada impede de você depois pesquisar mais a fundo para ter um esclarecimento melhor sobre cada um deles. Vamos lá, o tipo de malware. O mais famoso deles é o vírus. O vírus, ele é um tipo de programa de computador, e aí é bom deixar isso claro, né? Todo malware, ele é, na verdade, um programa de computador. É só uma forma que a gente usa para designar esses programas que causam algum prejuízo, né? Então, o vírus, a origem dele é bem antiga, né? E ele é feito para danificar a máquina, mas uma das características do vírus é que ele precisa ser executado pelo usuário, talvez não intencionalmente, mas necessariamente ele precisa ser executado para poder funcionar. Às vezes ele está embutido dentro de um outro arquivo, né? Você pensa que vai executar um arquivo e por trás ele vai estar executando esse vírus. E aí o vírus pode apagar um arquivo, apagar um diretório, ou corromper dados do sistema, ou enviar informação. Ele pode acionar várias outras coisas, né? Mas essa é uma característica dos vírus. Os vírus, eles precisam ser executados para poder funcionar. Os worms, né? Em inglês, worm é verme, né? Ele tem uma característica que é diferente dos vírus. Eles não precisam ser diretamente executados pelos usuários para poder ele causar algum prejuízo. Às vezes, alguns tipos de worms, eles são colocados, por exemplo, em um pendrive. Então, só o fato de você conectar o pendrive no computador, ele já vai ativar esse worm e vai fazer com que ele se espalhe pelo computador e, dependendo do tipo, ele se espalhe pela rede, né? Se o seu computador estiver conectado na sua rede local, por exemplo, ele pode ir para a tua TV, ele pode ir para o celular, ou numa empresa, ele pode se espalhar pelos computadores da rede. Esse cavalo de Troia também é chamado Trojan. Ele tem como característica fingir que ele é do bem, digamos assim. Para acertar questões sobre ele, você vai lembrar da Guerra de Troia, né? Onde os gregos não conseguiam vencer os troianos, então eles fizeram um cavalo de madeira e deram como presente para os troianos. Os troianos pegaram aquele cavalo, colocaram ele para dentro das suas muralhas, né? Porém, dentro do cavalo de madeira, existia um pequeno grupamento de soldados. E enquanto eles comemoravam, aqueles soldados saíram do cavalo e abriram um portão, e todo o exército dos gregos invadiram e conseguiram vencer os troianos assim, né? Com esse artifício.
Então, o cavalo de Troia, ele às vezes você vai procurar algum programa na internet que você acha que aquele programa vai te trazer algum benefício. Sei lá, um programa para baixar música. Você quer baixar música, quer usar um programa para baixar música. E aí você baixa aquele programa achando que ele vai te trazer algum tipo de benefício. Mas além daquele benefício que ele está te trazendo, ele está trazendo também um programa malicioso. E esse programa malicioso ele vai modificar as configurações do teu computador, né, para fazer com que alguém acesse o teu computador. Tá? Então essa é a ideia do Trojan. Esse outro tipo de malware é o ransomware. Esse ransom em inglês ele significa sequestro. O ware é o mesmo prefixo, o mesmo sufixo lá do software, né? É a parte, o componente, né? Mas é para lembrar software, é um software de sequestro. Quando você é infectado por esse programa, os teus dados pessoais, vamos pegar assim as fotos do aniversário de um filho, o aniversário de um amigo, que você tem muito carinho por elas. Eles pegam esse programa, ele vai criptografar essas fotos e os dados pessoais, todos os teus dados pessoais. E aí você vai tentar abrir essa foto e não vai conseguir ver, né? E é uma foto que é preciosa para você. E aí vai chegar uma mensagem, ou vai ficar uma mensagem na área de trabalho, ou vai chegar por e-mail. De alguma forma, aquela pessoa que te infectou, ela vai te comunicar que você precisa pagar uma quantia em dinheiro. Normalmente eles pedem isso em bitcoins, né? Ou outra criptomoeda, para poder não ser rastreado. E aí só vão liberar o seu acesso se você pagar. Mas o ideal é que você não pague e que você tenha seus dados em backup, ou seja, na cópia de segurança. Outro tipo de malware que existem é os chamados os bots, né? Bot seria robô em inglês, né? Eles são programas que vão fazer com que seu computador ele seja dominado por um agente estranho, né? E aí usa-se essa expressão de zumbi para eles. É como se o seu computador fosse controlado por alguém, né? E quando tem vários computadores que são controlados por alguém, se comportam como um zumbi, né? Então, tipo morto-vivo, né? Então, é chamado de botnets, né? São as redes de robôs, né? E o que essas pessoas fazem? Elas podem coordenar ataques, né, a sites do governo, a sites de empresa. Elas podem difundir arquivos que são protegidos por direitos autorais, arquivos pornográficos, enfim, uma série de coisas. Elas vão estar usando o teu computador, essa é a verdade, né? Essas pessoas que infectam, elas vão estar usando o teu computador para os fins que elas desejam usar, né? E aí se alguém por exemplo, alguém invadiu uma conta de outra pessoa, né? E aí usou o teu computador para fazer isso. Quando a polícia for investigar e vai verificar qual foi o computador que foi usado para fazer essa invasão, ela vai chegar na tua máquina, mas não foi você que fez isso, foi outra pessoa que estava controlando o seu computador. Tá? Então esse que é o perigo desse tipo de malware, né? É quando alguém usa o seu computador sem você estar ciente de que está sendo usado. Outro tipo de malware, né, é o scareware. Scare em inglês é de susto. Então são softwares que primeiro assustam os usuários. Aí você está aqui navegando de boa e aparece uma mensagem. Identificamos que seu computador está com vírus. Clique aqui para limpar, para fugir dessa ameaça. Então você fica assustado achando que foi infectado e você vai lá e clica. Então eles usam esse medo, né, nas pessoas para poder ganhar, digamos assim, a confiança ou o interesse da pessoa para fazer com que eles cliquem. Então qualquer programa que tem essa característica de assustar o usuário, ele tem esse nomezinho aí, o scareware. Esse rootkit, né, ele é um tipo de software, na verdade é um conjunto de programas, né, que ele vai modificar a configuração do computador para permitir que alguém faça alguma outra coisa, né? O computador existe uma série de configurações de segurança, vamos colocar assim de forma bem simples, que já está configurado para ele ser protegido. Então, quando você é infectado por essa classe de programa malicioso, ele vai lá e altera as configurações do sistema operacional para que alguém invada o seu computador.